Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Naturalmente, eu devo me sentir em casa, porque eu também sou agente fiscal, só que de tributos federais, né? Então, e por que eu venho falar a vocês de ICMS, que é algo que vocês sabem certamente melhor do que eu? Duas coisas me animam. É que está aqui o professor Nelson Machado, que diz que vocês são muito gente fina, que não vão perdoar meus erros e não vão fazer perguntas difíceis depois, né? E segundo, é que, não sei se vocês sabem, eu fiz um curso de ICMS e tenho um diploma para provar. Tá? Fiz em outubro, 3 meses antes de começar a ser cobrado o ICM aqui no estado de São Paulo. Fiz lá na Rangel Pestana, 300, você sabe, o prédio da Cefaz ali, né? Estavam esquentando as turbinas para fazer o novo imposto, ainda estavam pagando o IVC. Alguns de vocês devem saber o que é IVC, né? Devem ter ouvido falar. Tá? Mas, então, como diplomado em ICM, estou à vontade, né, Tocha? Tá bom. Então, só que a minha apresentação aqui já foi meio sabotada, porque eu coloquei ali o símbolo. Essa apresentação foi feita ontem, para ficar fresquinha aqui para vocês, mas de madrugada o pessoal da Fresp mudou o logo, não é mais daquele jeito, né? Não é isso? Tá. Já estou desatualizado aqui, ó, tá vendo? Mas tudo bem. Onde está o meu equipamento? Aqui, ó. Vamos à tecnologia. Vamos falar de ICMS em crise. A crise está aí. A crise não é tanto do ICMS, a crise é o Brasil, né? Nós estamos passando por momentos difíceis. E, economicamente, estamos mal. Nosso sistema tributário está ruim, está precisando de reforma. E o ICMS está no centro do furacão das reformas, porque ele é importantíssimo para a economia nacional. É também importantíssimo para o estado de São Paulo, em particular. Vejamos. Dados da Cefaz, a receita tributária do estado de São Paulo, no ano passado, dos 140 bilhões, 85%, mais ou menos, é ICMS. 15% a soma de todos os demais tributos. Então, o ICMS ganha uma posição mais do que estratégica. Ela é vital para as finanças do Estado, não é? Daqui que vai sair todo o financiamento para a educação, para a segurança, para a saúde, para todas as atividades, serviços públicos que o Estado presta. Esse é algo que a gente não pode perder de vista, essa função absolutamente estratégica do ICMS. Esse outro quadro também, obtido do relatório da arrecadação recém-publicado pela Cefaz, mostra o desempenho recente do ICMS em 12 meses. 12 meses terminado em fevereiro, uma redução de 3,7% em relação aos 12 meses anteriores. Menos 4,2% em março, menos 3,9% em abril, e assim vai, 4,5%. Está correndo num ritmo de menos 4% em termos de desempenho. Ou seja, a arrecadação, que é absolutamente estratégica, e praticamente é o único imposto que o Estado tem, ele está debilitado, é produto da crise, é produto das dificuldades que nós passamos, não é? Mas São Paulo não está sozinho nisso. Neste quadro, nós vemos que o crescimento industrial está... Olhe apenas as 3 colunas finais, porque as 3 primeiras são dados mensais, comparam o mês com o mês equivalente do ano anterior,
mas as 3 colunas têm dados terminados em abril, em maio e em junho. Portanto, o desempenho da produção industrial, que está diminuindo a olhos vistos, não é? Os bens de capital estão diminuindo a uma taxa altíssima, 14%, 15%, no período de 12 meses, ou seja, há uma contração violentíssima dos investimentos, não é? Os indicadores geralmente são negativos. Bens de consumo durável, comércio varejista, também contraindo. Arrecadação ICMS Brasil, olha, caindo menos 1,3%, menos 1,8%. Está caindo menos do que em São Paulo. Vocês viram, São Paulo é mais de 4% a contração. Então, quem está sofrendo mais é São Paulo. São Paulo tem uma base industrial maior. Como a indústria está caindo muito, é claro que São Paulo vai sofrer mais com essa situação. Olha, comparado São Paulo com o Brasil, olha, 3,9%, 4,4%, quando no resto do país há uma contração menor. A massa de rendimentos da economia ainda cresceu um pouquinho, olha, é positivo. Quase nada, mas ainda é positivo. Significa que a base tributária geral do país não está tão mal. Poderia ser que o consumo sustentasse essa base. Mas por que esse consumo, que permanece mais ou menos estável, ele não está segurando o ICMS que está caindo de uma forma visível, não é? Olha, o rendimento médio real do brasileiro aumentou 1,4%, ou 0,6%, ou 0,2%, está declinando, mas ainda não entrou no território negativo. Não é? Então, mas a verdade é que o emprego está reduzindo-se, é resultado da contração da indústria, é resultado da contração da atividade econômica. Então, estamos presentes num quadro de dificuldade, não é? Que fere mais duramente o Estado de São Paulo e fere mais duramente a arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo. Problemas do ICMS pode ser resumido da seguinte maneira. Arrecada-se muito de comunicações e de eletricidade. As alíquotas são de 25% em alguns estados, creio que aqui no Estado de São Paulo também, de 30% em outros. Que, como se inclui o imposto na base, são, na verdade, tributação de 33%, ou 42% nos estados onde tem alíquota de 30%. Isso significa uma tributação altíssima sobre bens essenciais e que torna o imposto dependente desse tipo de arrecadação. Eu não tenho os dados exatos de quanto significa, porque o Estado de São Paulo e todos os estados, e o CONFAS, e toda a gente que mexe com o ICMS, são extremamente ciosos dos dados que têm, publicam muito pouca coisa e não tem muito tempo a perder com transparência dos dados inerentes à tributação. Nem sequer para saber quanto arrecadou de substituição tributária, quanto arrecadou de eletricidade e combustíveis, quanto arrecadou da tributação geral, não se pode obter esses dados, pelo menos que eu tenha a notícia. Outro problema do ICMS é que ele depende cada vez mais de uma tributação monofásica, ou seja, da substituição tributária. A tributação monofásica é um outro tipo de tributação, a tributação sobre a produção. E o ICMS devia ser um imposto sobre o consumo. Ele deveria acompanhar a cadeia de distribuição, ao invés de tributar uma vez só, com base estimativa sobre o que seria o valor agregado em cada etapa. Também é difícil saber quanto que isso representa no total da arrecadação. Outro problema que afeta
o ICMS é que ele tem um elevado limite de isenção efetiva. Ou seja, a empresa, até de um certo movimento bastante grande, está isenta praticamente de ICMS, porque paga um valor simbólico, desde que esteja abrigada no sistema do Simples, que já tem um elemento de tributação elevado e ainda o Congresso está tratando de aumentá-lo ainda mais. Meu colega Bernardo Api terá a oportunidade de analisar esse fenômeno com vocês amanhã. Nós temos também um problema seríssimo do ICMS, que nós tributamos mercadorias, exceto por aquele serviço de eletricidade, comunicação e transporte interestadual. Nós tributamos mercadorias. Porque quando criamos o ICMS lá atrás, mercadoria era o que contava, serviços quase não tinha. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, como o mundo mudou desde então. E nós escolhemos para os estados uma base de baixo crescimento, que é as mercadorias. O declínio do setor industrial, que é um fenômeno universal. A indústria vai perdendo participação no PIB, no produto nacional, em todos os países. E no Brasil, especialmente. Vocês viram as taxas enormes de desindustrialização que nós estamos suportando aqui no Brasil. Como a indústria é o principal produtor de bens tributáveis, o ICMS fica também aqui prejudicado. E, finalmente, enfrenta o ICMS a concorrência do governo federal sobre a mesma base. Lá nos idos de 67, quando fizeram a Constituição, resolveram que o governo federal ficaria com o que seria o imposto de consumo antigo, um imposto de múltiplas alíquotas sobre bens tributados mais pesadamente quanto menos essenciais fossem, ficaria com a sua principal, a outra fonte de arrecadação, o imposto de renda, e deixaria para os estados a tributação sobre os bens, sobre as mercadorias. Na ocasião, foi entregue aos municípios a base tributária do serviço, mas não do serviço com a latitude que tem hoje. Apenas os serviços listados, numa lista restrita, feita na ocasião, que tinham vocação municipal, não? Que, com o tempo, se perdeu essa característica, a lista virou uma coisa enorme. Mas o governo federal, na Constituição de 88, criou contribuições que são verdadeiros impostos, não é? O PIS e o COFINS, que se estendem sobre exatamente a mesma base do ICMS. E aproveitou e fez melhor. Pegou as mercadorias e os serviços também. Já botou uma base maior para si. Essa concorrência do Estado, da União sobre a base do Estado, vem, de certa maneira, tornar muito mais difícil e muito mais custoso a tributação sobre os bens. Então, apertado de um lado pelos municípios, que ampliam sua base de serviços e há uma indefinição sobre o que é bem e serviço em muitos casos, apertado pela União, que vem explorar a mesma base que os estados tradicionalmente detinham com exclusividade, e apertado também pela política federal de beneficiar os pequenos e médias empresas, a base do Estado fica reduzida e tornado vulnerável pela evolução declinante da indústria. Temos o enredo completo para uma situação de crise anunciada, que agora está se notando. Outros problemas com o ICMS.
Aos poucos, o ICMS foi ganhando tal complexidade, com regimes especiais, com incentivos, com créditos presumidos, com substituição tributária, com todo tipo de tratamentos especiais, com suspensões, etc., que ficou muito difícil administrar esse imposto e ficou muito difícil cumpri-lo. O regulamento do ICMS no Estado de São Paulo tem 170 mil palavras. É muita coisa para o contribuinte cumprir direitinho. Um contribuinte que tem que cumprir regulamento de muitos outros impostos. Então, nós metemos num mundo de alta complexidade, onde a insegurança jurídica prolifera e sem uma perspectiva de que essa evolução seja no sentido de mais simplicidade, menos complexidade. Nós temos outro problema, essa cumulatividade residual, que é o fato de que nós estabelecemos sérias limitações ao mecanismo do crédito. O imposto de valor adicionado, que é a vocação do ICMS, era para creditar. A própria Constituição define o que é o mecanismo de crédito. Diz lá, compensa-se em cada transação o imposto devido na transação com aquele imposto pago na transação anterior. Ou seja, o que eu vou pagar é o que eu calculo na nota, menos o que eu paguei na transação anterior. Isso pode ser relativamente fácil no comércio, mas na indústria cria um problema sério, porque vamos cair na definição de insumo, porque tem outro dispositivo que diz que só são dedutivos os insumos aplicados diretamente no processo de produção, destruídos, e nós chegamos ao exagero de ter processo que vai até o Supremo Tribunal Federal para que os membros daquela corte decidam se nitrogênio é insumo ou não é insumo. Então, chegamos a uma situação de impensável de complexidade, né? Então, mas o fato em si de que muitos dos ICMS pagos pelo industrial não são creditáveis, gera essa dificuldade e gera uma tributação em cascata. Além da complexidade, além da inseguridade jurídica, mesmo nos casos em que não tem dúvida nenhuma que não pode, porque não cumpre com a definição de imposto dedutível, ele traz tributação em cascata. Nós criamos o ICM em 1966, começou a ser aplicado em 67, e usamos o modelo francês, que foi adotado uns anos antes na França, mas não o modelo anterior francês. Pegamos o modelo mais velho, acho que não tinha chegado por aqui ainda o modelo mais novo que existia introduzido, em que era baseado no crédito financeiro, ou seja, deduz todo o ICMS que foi pago pelo contribuinte, sem fazer pergunta, não é? Assim é em toda a Europa, assim é em todo o resto do mundo. Mas nós saímos com esse modelo primitivo e ficamos nele, ficamos um pouco amarrados neles. Um pouco, não porque não soubéssemos como fazê-lo certo, porque ficamos escravos do nosso próprio erro. Nós dependemos dessa arrecadação, dependemos desse... como o secretário deixou claro hoje para nós aqui, a função principal do secretário de Fazenda é entregar os recursos para cobrir o orçamento. São todas as secretarias para gastar, e a Cefaz e vocês aqui para assegurar a arrecadação, que vai pagar todo o dispêndio incorrido pela máquina estatal. Não é isso? Então, não é só querer, é poder também, poder nas condições concretas.
O imposto foi introduzido na própria base, não sei se para esconder a alíquota verdadeira ou não, mas é um elemento adicional de complicação. Viola a lei de transparência e não permite que se saiba exatamente quanto o contribuinte, o consumidor final, está pagando na transação. A guerra fiscal aos Estados vai se somar a isso, com um desperdício enorme de recursos para atrair indústria através da manipulação da base de cálculo, das alíquotas, dos regimes. Não é? São brigas homéricas que desenvolvem no judiciário em todos os níveis, e o Supremo está como no papel dificílimo, quando declara a constitucionalidade inconstitucional de um benefício estadual, é só para ver surgir imediatamente um ou mais benefícios sucedâneos naquele mesmo Estado. É como a lenda da hidra de Lerna, que você cortava a cabeça dela e surgiam 5 ou 6 no lugar. Né? Então, é isso o que nós temos visto. Essa guerra fiscal cria uma enorme falta de visibilidade das regras fiscais e do horizonte de planejamento das empresas, desestimula os investimentos, torna os Estados concorrentes entre si, quando deviam ser coordenados e amigáveis na causa comum, de fazer funcionar bem o imposto, e riscos judiciais de monta para os contribuintes. E, finalmente, outro drama terrível do Estado é que ele pertence aos Estados. E teria que pertencer, porque ele substituiu o imposto sobre vendas e consignações, que era um imposto estadual, era a principal base de arrecadação estadual. Trocou-se por um imposto que os tempos exigiam, um imposto mais moderno, um imposto sobre valor adicionado, mas foi uma troca de 6 por meia dúzia. Era estadual, ficou estadual. A nossa tradição não permitiria ter criado esse imposto como imposto nacional. É uma realidade com a qual temos que conviver. Né? A menos que nós tivéssemos um regime desenhado com a folha em branco, um luxo que não temos. Não é? Agora, os problemas que ele causa não são problemas para o Estado, são problemas para a nação. São problemas de competitividade, de estímulo à exportação, de estímulo ao investimento, que, por sua vez, causa menos emprego, menos expansão econômica, menos oportunidade, menos renda. Mas nós temos essa disfuncionalidade. Não deveria, em princípio, o Estado estar preocupado em resolvendo os problemas de comércio exterior. Então, nós teríamos que pensar em alguma maneira de compatibilizar essa realidade do tributo estadual com o interesse nacional de ter um sistema que se arrecade, sim, mas sem interferir na atividade econômica. Então, isso nos deixa numa encruzilhada de reforma tributária, bem colocada pelo nosso ministro da Fazenda, que disse recentemente: vai ser muito difícil ter investimento se não tivermos a questão do ICMS resolvida. A União preocupa muito o ICMS por causa disso, porque nós estamos sem investimento. Nós não estamos conseguindo deslanchar. A formação bruta de capital fixo no Brasil é horrorosa. Ninguém está abrindo fábrica. Ninguém está inovando como devia. E a indústria que temos está sucateada, está se tornando indústria velha. A indústria de ponta, cadê? O ICMS atrapalha isso, preocupa. Então, a mudança das coisas do Brasil para melhorar o Brasil, precisa melhorar o ICMS. Ele está no meio. Embora que para o Estado não tenha tanta urgência. Afinal de contas, qual é o problema? Está funcionando assim ano após ano. Agora que ele está despencando em termos de desempenho,
Mas a economia toda está indo ruim, não é? Talvez não tanto quanto o ICMS, mas o PIB está crescendo negativamente, ou seja, está decrescendo. Né? Estamos em tempos de dificuldade. Outro que sabe o que fala também é o professor Delfim Neto, que já ocupou a pasta de secretário da Fazenda de São Paulo, né? É um dos criadores do ICM, foi ministro da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura. E ele diz, olha, também é necessário resolver a reforma do ICMS. Ou seja, o governo precisa dar uma demonstração clara de que vai mudar as restrições da economia que foram construídas por nós mesmos. Não são problemas que surgiram do acaso, que nos pegaram de surpresa. Nós desenhamos o imposto, nós implementamos. Nós deixamos de ajustá-lo na medida da necessidade, na medida em que o mundo evoluía. Quando nós criamos o ICM, não havia multinacional brasileira. Não havia uma economia globalizada. A economia era praticamente fechada. Então, era um outro mundo. O sistema tributário, como foi dito aqui, não foi atualizado, não sofreu um adornamento. Não temos um sistema tributário adequado para o século XXI. Não é? E nos diz o secretário Renato Vilela, quando o nível de atividade cai, e caiu, a nossa principal receita, o ICMS, que é ligado diretamente ao nível de atividade, cai. É verdade. Só que aqui é uma causação nessa direção. Cai o nível de atividade, cai a arrecadação do ICMS. Mas também existe a outra causação. O ICMS é um elemento de impedimento do deslanche da atividade econômica. Ele está tendo esse papel de atrapalhar. Então, é uma coisa meio circular. O ICMS atrapalha a produção diminui, derruba o ICMS e seguimos num círculo vicioso. Temos que tornar isso aí num ciclo virtuoso. Tornar um ICMS que ajude a produção, que arrecade sem atrapalhar. Como fazer isso? É difícil responder. Porque temos que encontrar mecanismos até políticos de introjetar na reforma do imposto, que é estadual, essas grandes aspirações nacionais, que, no final das contas, é o interesse do próprio Estado, porque o Estado não vive em isolamento do país. Estamos todos no mesmo barco. Se a prosperidade retorna para todos. Eu compilei aqui, mas na transcrição desapareceram o significado das cores e a marcação, mas me acreditem. Isto é o valor adicionado brasileiro, segundo o IBGE, de 1967 a 2012. O primeiro ano aqui é 1967, e o último ali, pela direita, 2012. Últimos dados que nós temos, contas nacionais, com dados completos. Vocês vejam o que aconteceu com o setor de serviços. Depois, esse é o tempo de 70, 80 e pouco, problema do milagre brasileiro e tal, com bastante crescimento industrial e tal. Não é? A indústria está bem gordinha nesse período aqui. Depois começa um processo de decadência, de desindustrialização, que, na média, vejam só, está desaparecendo isso aqui. Nós estamos aqui como 16% por aqui, estamos aqui com tipo 9%, 8%. Isso aqui termina em 2012, mas os dados que existem para 2013, 14, 15 indicam uma queda ainda mais brusca nesse período. Deve estar entre 7% e 8% agora a contribuição da atividade industrial para a produção. Serviços aqui crescem. A economia do futuro, a economia do século XXI, a economia de serviços.
Aqui embaixo é a agricultura. A agricultura vai perdendo sua importância no total, não porque a agricultura se contrai, mas porque os outros se expandem. E o ICMS, onde é que está aqui? Está aqui no setor industrial, e está na franja de comércio, que deve estar mais ou menos estável ao longo desse período. O grosso disso aqui são serviços que escapam ao ICMS, são a base do que nós temos, em princípio, deixado para o ISS. Então, nós estamos com uma inadequação enorme da trajetória dinâmica da economia em relação às necessidades do Estado. Ou seja, o Estado, porque ficou praticamente com a indústria como sua vaca, de onde tirar seu leitinho, ele ficou segurando a brocha, porque a sua base está se contraindo ao longo do tempo. Não é? E isso aqui ainda não captura o efeito da diminuição da base pelas outras ações que indiquei, por exemplo, da elevação do limite do Simples. Bom, esse é um quadro da situação atual. É um quadro de insustentável em termos de trajetória, que vai pedir que reformas importantes sejam feitas. Porque as despesas do Estado não vão diminuir. A pressão social pela prestação de serviços, universidades públicas, não é? Serviço de atendimento hospitalar, policiamento eficiente, tudo isso não vai diminuir. E o Estado precisa garantir essa base firme, contínua, e até crescente, digamos assim, em termos reais, de financiamento. Ou nós redesenhamos a base de financiamento do Estado, ou nós recuperamos o que temos, o ICMS, e fazemos dele um imposto realmente sobre valor adicionado que prossiga ao longo do tempo, em sintonia com o crescimento do produto e que seja suficientemente abrangente para que tenha menos instabilidade das receitas públicas a nível estadual. O governo acaba de anunciar uma série de medidas para fazer com que o orçamento do próximo ano, pelo menos, cubra parte das despesas que não envolvem juros. Sem contar os juros, pelo menos ele vai empatar ou ter um pequeno superávit na despesa primária, não é? O governo federal lista 11 fontes de receitas. Mexe no PIS/COFINS, mexe no IOF, mexe cria uma CPMF, O governo federal cria os seus problemas e tem que buscar soluções, mas ele tem mais recursos. Os estados têm sua dificuldade, sua rigidez. A rigidez orçamentária do Estado não é muito menor do que a da União, as suas obrigações a cumprir. Alguns estados têm dívida em moeda estrangeira, que agora, com o crescimento do dólar, fica muito mais difícil pagar. E como é que o Estado vai fazer isso? O Estado vai criar que impostos? Não tem imposto para criar. Não tem. Aí, o que alguns estados estão pedindo me dá mais empréstimo, pelo menos. Empresta o dinheiro. Empréstimo quer dizer, o próximo secretário, o próximo governador vai pagar isso aqui, porque eu não tenho dinheiro para pagar, não é? Vamos pagar isso mais os juros.
Então, não são soluções estruturais. A solução estrutural passa, a meu ver, por uma retomada do conceito de imposto de valor adicionado que informou a criação do ICM, depois transformado em ICMS. Vou, então, mencionar algumas linhas possíveis de reforma que levariam o imposto mais nessa direção do imposto ao valor adicionado, mais em linha com o que se pratica em outros países. Como mencionou aqui o Arthur, são mais de 150 países, se nós contarmos jurisdições, mais são as 160 que utilizam e estão satisfeitos com o imposto ao valor adicionado, que é um imposto abrangente, muito abrangente sobre o consumo. Não só sobre o consumo de mercadorias como o nosso. Não existe outro país que tenha imposto não cumulativo que só aplica a mercadorias. Então, deve ter algum problema conosco, não é? Vejamos, das principais, eu chamo isso aqui de bases para a reforma do ICMS. São direções, algumas delas mais difíceis de implementar, outras menos difíceis. Não estou analisando o ângulo político, apenas o ângulo de desenho do imposto. A primeira coisa que nós precisamos fazer, já que nos preocupa a questão da competitividade, é fazer uma desoneração completa das exportações. As exportações já estão isentas disso faz tempo, né? Primeiro nós isentamos as exportações de usos primários, depois as exportações industrializados primeiro, depois estendemos as produtos agrícolas pela Lei Candir, de 96, não é? Mas ainda restam bolsões disso. O principal bolsão é que os estados não devolvem prontamente os créditos acumulados dos exportadores. Se você não devolver os créditos, é a mesma coisa que não dar o crédito, ou dar crédito pela metade. Se eu tenho o direito de receber hoje, e recebo o mês que vem, o ano que vem, eu estou recebendo muito menos. Então, o imposto se torna acumulativo, porque nós estamos introduzindo um elemento que discrepa do que seria o imposto limpo sobre o valor adicionado, que não tributa às exportações. Então, nós precisamos de mecanismo ágil para a devolução dos créditos acumulados. Normalmente, países que têm um bom IVA, os países europeus, que já têm muita experiência com isso, devolvem os créditos em 30 dias, 30 a 35 dias. Esse é o prazo, por exemplo, na Inglaterra, eles devolvem, mas os contribuintes que têm uma espécie de linha verde, que são contribuintes que não criam problema, não são praticantes de artimanhas tributárias, já têm uma certa tradição, as fiscalizações sistematicamente mostram um bom comportamento, esses têm uma espécie de linha verde. O processamento sai dentro de 7 ou 14 dias. Sai e sai o crédito na conta dele. Porque quem tem um imposto desse tipo sabe que uns 20% da receita, pode ser 15%, pode ser 20% ou 25%, tem que ser devolvido. Porque o mecanismo de cobrança não pode ser desprezado. Nós não podemos começar a dar suspensão no momento da compra que o exportador faz, porque o fornecedor vai querer suspensão também para trás e nós perdemos o controle da coisa. Tem que cobrar sabendo que vai ser ressarcido, não é? Mas esse ressarcimento tem que ser pronto. Dos 100 que se arrecada, digamos, 20 é devolvido instantaneamente. Já se faz o orçamento pensando em 80, não em 100 que se arrecada. Porque senão não vai ter dinheiro para devolver os 20. No Brasil, nós fazemos uma coisa muito certa. Nós damos as devoluções como cancelamento de imposto, é como se fosse arrecadação negativa. Isso é muito bom, porque tem alguns países muito atrasados nessa área
que colocam como uma despesa, como um gasto no orçamento, aí que não recebe nunca, né? Porque até liberar isso daí, não é? Mas nós temos um mecanismo correto. Mas a caneta do nosso administrador tributário, falta tinta na hora dele assinar o cheque para o exportador, né? Tesouraria, não sei o quê. Então, esse seria um elemento fundamental para realmente criar uma base de desoneração da exportação. Isso é muito facilitado se nós tivéssemos uma tributação no destino. Porque, vamos convir, o sujeito pagou o ICMS, o exportador paulista faz a exportação, não paga imposto, taxa zero, né? Alíquota zero. Os insumos que ele comprou do Paraná. No Paraná ele pagou. E eu vou ter que devolver para ele aqui? É chato, né? É um negócio que é doloroso. Você dizer, tirar dinheiro do bolso porque ele pagou imposto no fisco do outro estado, né? Se fosse o princípio do destino, que a mercadoria vem do Paraná, nossa senhora, eu falei demais aqui, nós teríamos uma situação bastante diferente. Porque o certo é a jurisdição devolver o imposto que ele arrecadou. Sai de um bolso e entra pelo outro. Dói menos quando é assim, né? Outra, é preciso fazer uma completa desoneração dos investimentos, negócios novos. Os bens de capital, já se começa a fazer isso. Eu tenho certeza que alguns estados já estão dando esse crédito, outros estão adotando períodos menores. O bem de capital deve receber crédito como qualquer outro bem sobre o qual se pagou o imposto. Isso faz com que você não tenha um ônus adicional para comprar equipamento físico. E é um estímulo, ou pelo menos deixa de ser um desestímulo para o investimento, né? De novo, você precisa uma pronta devolução dos créditos acumulados, tal qual acontece na exportação. As duas fontes maiores de restituição do imposto, nesses casos, são, primeiro, a exportação e, segundo, os bens de capital. Por exemplo, uma empresa que está numa fase pré-operacional, só faz compras, não tem vendas, o imposto tem que ser, ela paga, mas recebe do outro lado, sem problema, não é? A tributação no destino também ajuda muito nesse caso, igualmente que na exportação. A adoção do crédito financeiro em lugar do crédito físico é algo que precisa ser introduzido para que a regra fique simplíssima. Você é contribuinte do ICMS? Sou. Então, tudo que você lançou na nota, tudo que você vender tem que lançar na nota. Lançou na nota, é débito seu. Tudo que você comprou é crédito seu. Um menos o outro você paga. Simples. A regra é essa. Em toda parte é assim. Não é? Isso aumenta a competitividade das exportações, porque aumenta o volume de crédito, elimina a discriminação que existe contra a indústria, porque a indústria é mais maltratada pelo fato de que tem múltiplas etapas de processamento, portanto, tem mais oportunidade de ter créditos não aceitáveis, não é? E, de novo, é facilitada pela tributação no destino, porque elimina essa questão de você estar dando crédito, você está restituindo por imposto que não recebeu. A simplificação é óbvia que se introduz. Isso é uma coisa tão óbvia que nós nem deveríamos questionar. Então, praticamente nenhum país do mundo tem isso. A Costa Rica tinha um sistema assim, não sei se ainda tem, porque estava em processo de retirar. E o Haiti teve até recentemente, não é? Mas nós não somos o Haiti, nós merecemos coisa melhor, não é isso? Então, nós precisamos ampliar a base para a incorporação dos serviços prestados.
Muitas vezes é indistinguível o que é bem e o que é serviço. Só nisso já gera uma polêmica notável. Não é? Geralmente, qualquer fornecimento grande está associado a uma prestação de serviço concomitante. Nós precisaríamos incorporar o ISS dentro do ICMS, sem perda de participação, sem perda de arrecadação dos municípios, porque eles vão ter uma base maior. Eles já recebem 25%, vão receber 25% uma base maior. E isso nós teríamos que baixar a alíquota, para achar alguma alíquota que, dado o crédito do serviço contra as mercadorias, da mercadoria contra os serviços, mas elevando a taxa do serviço para uma taxa uniforme com mercadorias, poderia baixar a alíquota média se nós tivermos uma tributação neutra, ou seja, que não seja nem para aumentar e nem diminuir os receitas do Estado, seja simplesmente para melhorar a qualidade do imposto. O quinto ponto seria tirar o próprio ICMS da sua base. Esse cálculo que chamaram por dentro não tem sustentação nem teórica nem prática. Somente o Brasil e a Bolívia adotam o sistema. E a Bolívia adota porque eles introduziram em 86 e copiaram do Brasil. Né? Alguém chegou lá e falou, olha, lá nós fazemos assim, o cara fala, boa ideia, vamos fazer assim também. Aqui, né? Aí, para enganar os bobos, né? Parece que a alíquota é mais baixa, né? Falamos que é 18, mas, na verdade, é 21, qualquer coisa. Né? Tá. A mudança torna o imposto transparente e permite ser indicada no talão ou na nota fiscal. Não é? E é claro que isso, para ser feito, precisaria ser reajustada a alíquota para cima, para não ter efeito arrecadatório. Sexto, o ICMS deveria ter, se possível, alíquota uniforme. Isso simplifica enormemente o trabalho de fiscalização. Facilita também para o contribuinte o cumprimento. A ideia de que o ICMS é bom para distribuir renda deve ser descartada, não é um bom instrumento. Nós vamos complicar o imposto por pouco resultado. Temos que fazer alguma coisa para melhorar isso do lado do gasto. Há estudos que mostram que, toma a cesta básica, os bens da cesta básica, se você pegar uma pessoa de alta renda, eles consomem naqueles bens mais reais do que o pobre. Significa que quando você dá isenção para a cesta básica, você está dando mais dinheiro para o cara que tem mais. Então, não tem bem que é consumido só por uma classe. O bem de primeira necessidade hoje é telefone celular, é crédito. Isso aí, como é que você vai dizer? Isso é cesta básica? Isso é bem de primeira necessidade? É primeira necessidade. O conceito de bem de primeira necessidade mudou. Ninguém usa mais sapato de pneu. Então, não dá mais para separar por tipo de sapato, como tinha no passado, alíquotas diferentes, conforme o solado. Né? É difícil de evadir, porque você, nos seus cruzamentos, fica muito mais fácil, determina uma margem, multiplicou pela alíquota. Não é? E essa tributação gravosa da eletricidade das comunicações já não justifica. Isso é do tempo que, quando ter telefone era luxo, você botava o telefone na declaração de bens. Isso é de outro tempo. Hoje em dia, isso é necessidade. Não existe mais razão de ter uma tributação pesada em cima desses bens de usos básicos. Não é? Teria que reduzir essa tributação ao nível da tributação comum, tornar o imposto neutro. Até porque o Estado tem que esquecer a pretensão de dizer onde é que as pessoas devem gastar o dinheiro deles. Não interessa onde ele gaste, vai pagar a mesma porcentagem de imposto. Não é? Eu digo aqui que nós precisamos, para ter o acesso à informatização, aos meios modernos de comunicação, nós precisamos ter uma tributação não favorecida, não, mas uma tributação não agravada, não maior do que os bens normais. E sétimo, não tem sentido a base do ICMS incluir o PIS/COFINS,
Nem tem sentido o PIS/COFINS incluir o ICMS. Esses impostos são impostos gerais, impostos sobre o consumo. Eles são paralelos, são impostos de sobreposição. A União, para poder vir com um jeito assim, como quem não quer nada, chamou a base dela de faturamento, que é outro nome para valor das vendas. Então, mas isso é a mesma coisa. Você tem que poder somar um imposto com o outro de uma maneira simples. Mas ressalto que é diferente na importação, porque tem finalidades extrafiscais, a tributação na importação, e também o IPI, que é o Imposto Seletivo de Consumo, ele deve entrar na base de qualquer imposto geral. Portanto, ele deve entrar na base tanto do ICMS quanto do PIS/COFINS. Oitavo, nós devemos continuar o processo de convergência para a tributação do destino. Já é bastante adiantado aqui, o doutor Tostes liderou muito esse processo de fazer uma convergência dos estados aqui para... tá bom, já vou terminar. Não falta um pouquinho só. E nós estamos quase lá de baixar isso aí para 4%. Claro que ainda temos problema, ainda temos Zona Franca, ainda temos uns outros penduricalhos por aí, e 4% ainda é muito. Não há razão, na época da nota fiscal eletrônica, do SPED, essa coisa toda, nós não temos simplesmente um regime puro de comércio livre, como nós tínhamos na Constituição de 1891. Fica proibido aos estados estabelecer tributação sobre o comércio de bens para outro estado. Coisa simples. Cada estado tributa os seus cidadãos. Não é? O sujeito que compra um Toyota lá no Piauí não deveria pagar imposto para São Bernardo do Campo nem para o estado de São Paulo. Ele não vota aqui, ou então você tem que dar título de eleitor para ele. Ele devia pagar simplesmente à prefeitura do município dele, ao estado do Piauí e à União. Já basta para ele. Não é? Isso nós temos que, aos poucos, avançar nessa direção. É consistente também com a concepção de que o ICMS é um imposto sobre o consumo, não sobre a produção. É por isso que nós não tributamos a exportação, porque nós tributamos dentro da nossa capacidade tributária, que é dentro do país. Nós não podemos tributar o estrangeiro lá, não tem extraterritorialidade na tributação. Né? E se o imposto é estadual, aplica-se o mesmo critério em relação aos contribuintes de outro estado. Não pode o estado de São Paulo tributar o Belo Horizontino, nem vice-versa. Bom, então, eu tiro esse corolário provocador que não cabe nenhuma compensação aos estados pela tributação no destino. É simplesmente a questão de desenho. Não devia nem se falar, mas se quiser fazer transferência, tudo bem, no espírito de solidariedade federativa, mas não pela natureza do imposto. O imposto simplesmente não pertence. Não é? É como se o sujeito está tirando dinheiro no meu bolso, quando eu descubro, chama a polícia, ele para de tirar e vai pedir a indenização por lucros cessantes. Né? Não pode, né? Não pode. Simplesmente não é para ficar tirando dinheiro do meu bolso. Né? Portanto, pode ter fundos de compensação, sim, mas por razões não tributárias, por razões de finanças públicas de outra índole. O nono só tem 10, não se preocupem. É mistério tornar mais justa a participação dos municípios na receita do ICMS. O princípio que nós usamos é o valor adicionado. Nós vimos na exposição que o Arthur fez aqui, que isso só tem um valor mais ou menos parecido na China. No todo o resto do mundo se usam critérios melhores que o que nós usamos. Não é? Com dados que conseguimos aqui também da Cefaz, obtive que, não último ano, mas em ano recente, o município de Paulínia recebia
de participação no ICMS, mais de 600 vezes por habitante o montante que recebia Santa Bárbara do Oeste. Porque, claro, lá tem a refinaria da Petrobras e tal, tem um mundo de valor adicionado, não é? Mas não é justo. As necessidades que a prefeitura tem que atender, de educação, de pavimentação das ruas, de saúde pública, estão relacionadas com a população. Talvez, se fosse simplesmente população, já seria melhor do que esse critério da valor adicionado. E se nós vamos ampliar isso para o serviço, ainda com mais razão. Não é? Nós temos os municípios dormitórios, que são cidades grandes, com população enorme, cheia de problemas, e com pouca base tributária. Nós temos que atender a essas necessidades através de um sistema mais justo. E isso nós podemos fazer mudando a forma de distribuir o ICMS. E, finalmente, um ICMS ou um IVA, porque, fazendo tudo isso, já temos um IVA dos melhores aqui, requer uma nova administração tributária. Não é tirar essa que tem e fazer outra, não. É que vocês precisam fazer coisa diferente. Muitos dos autos de infração que vocês lavram são necessários por causa dessa complicação que existe aqui. Na medida que a gente simplificar isso aqui, vocês estão libertados desse trabalho repetitivo, trabalho maçante, para fazer trabalho de inteligência tributária, de buscar planejamentos e buscar formas de alcançar aquelas práticas que sempre vai haver de evitar o cumprimento normal e voluntário, não é isso? Então, os servidores fazendários devem receber uma formação adequada a esses novos tempos, o imposto muito mais moderno, muito mais tecnologicamente demandante de métodos, que você controle, você vai ter acesso aos dados da empresa, nem precisa ir lá, você acessa à distância e faz um controle mais eficiente. Não é? Você precisa redefinir na casa um novo plano de negócio, uma nova maneira de atuar em base mais moderna, coerente com isso. Portanto, agentes poderão ser realocados de tarefa rotineira para coisas mais interessantes. Obrigado.